do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós somos sempre aprendizes do amor. Vamos acompanhar as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha. Jesus está dizendo para mim, para você, como disse para os discípulos, que ninguém é maior do que Ele. Ele deixa muito evidente esse seu ensinamento na boa notícia de hoje. Um discípulo nunca está acima do seu Senhor. E o servo, um discípulo nunca está acima do seu mestre. E o servo nunca está acima do seu Senhor. Para os dois, para o discípulo e para o mestre, basta ser igual ao mestre, igual ao seu Senhor. É como Jesus diz no Evangelho: basta ser como o seu mestre, como o seu Senhor. Ou seja, nunca ter a pretensão de querer ser Deus, de querer prever o futuro. Só Deus é que sabe do futuro. Nós temos perspectivas, nós temos uma intuição diante dos fatos, diante daquilo que está acontecendo e que como resultado pode vir a acontecer depois. Mas o futuro, como realmente ele assim deve ser na ação de cada um de nós, só Deus sabe, só Deus. Nunca deveríamos arriscar, querer saber do futuro, nunca. Isso é somente para Deus. Se isso acontecer, nós estamos querendo ser mais do que Deus. Por isso que diz no Evangelho, você tem que ser igual ao mestre, aquilo que ele está ensinando, aquilo que ainda vai acontecer pertence ao mestre. Então fica muito claro hoje para aqueles, os discípulos, e nós que estamos aprendendo, somos discípulos, aprendizes do amor. Vejam que Jesus aqui, ele diz no Evangelho que muitos não compreenderam isso. Ora, se eles chamaram até o dono da casa, que é ele, de Beelzebu, o que eles não vão chamar também os familiares? Então Jesus dá essa comparação. E aí ele diz: não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Ou seja, a palavra de Deus, a força de Deus, de qualquer maneira, ela irá acontecer. Ela irá acontecer pela força e o poder do revelador, daquele que de fato tem a plenitude dos tempos, ontem, hoje e amanhã. Por isso que diz muito claro no Evangelho. Então não ter medo, você apenas vai anunciar,
Você vai apenas indicar o sentido da vida e da missão, que é o Salvador. Então aqui ele dá o exemplo dos pardais, que quando eles caem no chão, Deus já sabe, tem um consentimento do Pai. A quantia de cabelo na nossa cabeça, os fios de cabelo, Deus sabe de tudo. Para dizer o quê? Não tenha medo. Se ele chamou o próprio Jesus, se ele preparou, é porque ele está conosco até o fim dos tempos. E ele vai conosco. Então temos que quebrar essa resistência que é natural em nós, é o medo, isso é da própria ação humana, no sentido de se proteger, mas ao mesmo tempo avançar naquilo que realmente deve ser defendido e proclamado. Como Jesus diz no final do Evangelho: aquele que declarar em favor de mim, eu também o declararei diante do Pai. No mesmo sentido, a negação. Por isso, nunca negar o chamado de Jesus, sempre ir adiante. É difícil? Jesus não está dizendo que é fácil. Ele está dizendo que é possível de acontecer quando estamos com Ele, na centralidade dele, do seu amor. Isso é maravilhoso. Então as nossas resistências, elas podem ser vencidas, mas com um sentido, um objetivo, a força e o poder de Deus para dignificar a nossa vida, para que o reino de Deus aconteça no meio de nós, no meio de vós, disse Jesus. Esse é o sentido de sermos aprendizes do amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.